Olá, amigos aprendizes. Espero que vocês estejam muito bem. Estamos em um novo ano, né? Que possamos dar muitas boas-vindas a 2021. Sejamos gratos por 2020, porque apesar de tantos desafios, apesar da pandemia que, de certa forma, pegou todos nós de surpresa, né? Como um grande desafio aí nessa transição planetária, a gratidão, por exemplo, da minha parte, se dá por este momento, por esse evangelho, né, que essa parceria, por exemplo, aqui dessas nossas conversas, surgiu diante da necessidade de uma pandemia, e, assim, nós que moramos em São Paulo, né, a Polônia mora em São Paulo, eu moro no interior de São Paulo, e a gente ter essa oportunidade de interagir, de contribuir de alguma forma para o GEAI, que fica em Cataguases, né, em Minas Gerais. Então, eu sou muito grata por este momento de recolhimento, né, de pandemia, nos ter proporcionado esse novo formato, né? E, de certa forma, foi um jeito de nos mantermos próximos, e eu desejo que 2021 seja um super recomeço, que nós possamos usar muito do que aprendemos durante o período difícil de 2020 para aplicar nesse 2021, que esperamos que venha logo aí uma vacina para que possamos voltar ao nosso cotidiano com bastante força. É isso mesmo. Boa noite. E é isso mesmo que a Lívia coloca. Eu acho que a gente tem que celebrar a vida, né? O simples fato da gente estar vivo é uma celebração. E aí, assim, o que eu posso fazer com a questão da minha vida, né? Das pessoas que estão à minha volta, a gente perdeu algumas pessoas, a gente não pode se esquecer deles e sempre emitir bons fluidos, boas energias para esses irmãos, aonde eles estiverem, mas comemorar a vida de quem está presente. Eu acho que isto e um grande aprendizado para todos. Deus, eu acho que trouxe para nós um recomeço de uma nova forma de pensar a vida. Eu acho que é isso. E eu espero que todos possam compreender, fazer uma análise e entender aquilo que nós tiramos de melhor desse período todo. Tá? É isso, gente. A Lívia vai falar isso. Depois desse pequeno recesso, voltamos aí com os nossos estudos. Estamos no capítulo 20. Opa, 20 não, errei. 21. Que é haverá falsos cristos e falsos profetas. Então, vamos falar um pouquinho sobre a mensagem do reino de Deus, que veio durante todas as épocas da humanidade, de formas diferentes, por fontes diferentes. Vamos entender um pouquinho o que é o Cristo, o que é o falso Cristo. Vamos depois comentar aí durante também, né, que a mensagem não vem só dos encarnados, então a nossa vigilância, a nossa observação da mensagem que vem não é só uma análise para os encarnados, a gente tem que saber também que a mensagem vem do outro lado e que uma mensagem dos desencarnados não é sempre confiável, né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso depois. Mas vamos começar aí pelos primeiros tópicos, né, do Evangelho, de reconhecer pelo fruto e de entender um pouquinho, principalmente, do papel do Cristo Jesus. Pois é. Buscando no dicionário a palavra Cristo, qualquer dicionário faz referência a Jesus. Então, Cristo, a gente só pode... ele é uma categoria, né? Ele é um... Como é que a gente fala? Ele é uma nomeação. Tem outra palavra, mas agora... Mas é um nome bom, nomeação. É como se fosse um cargo espiritual, né? Vamos dizer assim, o responsável. Exato. Ele é. Então, não é qualquer espírito que está na esfera crística. Então, no planeta Terra, o único que passou por aqui e que tem essa graduação foi Jesus. Então, mesmo no dicionário português, quando a gente procura a palavra Cristo, ele é direcionado para Jesus. Ok? Profetas, no dicionário, é aquelas pessoas que fazem a adivinhação do futuro. Ok?
no Evangelho, ele tem uma outra finalidade quando se fala de profetas, né? Então, assim, Cristo é aquele que recebeu o ungido, a missão. Então, o único que recebeu essa missão foi Jesus. Jesus é o representante de Deus aqui na Terra. Mas, como diz a Raul Teixeira, né? Jesus, ele não é só o representante de Deus, ele não é só o governador planetário. Ele é tão sublime, ele é tão representante de Deus que ele domina toda a questão do sistema solar. E no sistema solar a gente não tem só o planeta Terra, né? São 9 planetas aí que tem isso que a gente conhece, porque pode ser que tenha outros, né? Então, Jesus, olha só a importância que tem Jesus. E profeta, no Evangelho, Kardec diz que comumente se aplica aos profetas o dom de adivinhar o futuro. Então, profecia e profeta, eles são palavras sinônimos. Mas ele tem a função de instruir os homens, de lhes revelar as coisas que estão ocultas, ou seja, os mistérios ocultos. Então, profeta, para nós, ele tem que trazer, não é para mim, a Polônia, ou é para a Lívia, ele tem que trazer revelações para o planeta em si, para a comunidade, para um coletivo. Se ele trouxer uma informação só para mim, a Polônia, ele deixa de ser um profeta. Ok? Isso segundo Kardec, aqui no Evangelho. Deixa eu já fazer uma contribuição, um comentário, só para falar assim do Claro. Cristo profeta, porque, vejam, quando a gente fala que Cristo é o representante máximo, como diz o Livro dos Espíritos, é o espírito mais puro que já passou pela Terra, nós não estamos dizendo que o cristianismo é o único caminho para Deus. Então, o fato de nós falarmos que Jesus é o ponto máximo de espírito, é o espírito mais perfeito que nós conhecemos, nós não estamos desmerecendo o papel dos outros missionários, que a gente chama com M maiúsculo, né, que vieram. Porque Jesus, como a gente fala algumas vezes, Jesus não fundou uma religião. Jesus só veio exemplificar as coisas como elas são em sua máxima pureza. Foi o maior exemplo de amor que reinou aqui na Terra. E vários outros missionários vieram, e que a gente pode chamar de profeta, seja antes de Cristo, seja depois de Cristo, para reforçar a sua mensagem. Então, todos os missionários tiveram um papel importantíssimo, porque, como a Polônia falou, são instrutores, são educadores para o reino dos céus. Então, todos têm seu papel incrível, né, como missão, e isso de forma nenhuma desmerece qualquer uma das linhas religiosas que existem mesmo fora do cristianismo. Esse é um ponto que eu gostaria de destacar. Então, até porque quando Jesus passou pelo planeta, ele não falou só para os cristãos, né? Aliás, nem tinha essa terminologia. Esse termo surgiu depois com Lucas, né? Lucas que trouxe essa questão dos seguidores de Jesus ser cristão. Mas esse termo não existia. E até isso de separar, né, clusterizar, assim, de separar em grupos é uma coisa do ser humano, né? Até hoje, o fato de a gente ter diferenças religiosas, e essas diferenças muitas vezes não são amigáveis, não são linhas de pensamento que se respeitam completamente, é uma coisa do ser humano, da nossa imperfeição ainda. Por isso que a gente fala, alguns falam, o espiritismo é a religião do futuro. Eu não concordo, eu digo, o espiritismo é o futuro das religiões, não porque o espiritismo seja importante, mais importante que as outras religiões, não, é só porque abre o caminho para novos conhecimentos que fazem as religiões fazerem o seu papel de uma forma mais fácil, né, com todas essas informações sobre a vida espiritual. Exato, exatamente. E assim, há livros, né, mediúnicos de boa procedência, de fontes respeitáveis, que
mesmo Jesus, depois do desencarne, né, depois que ele passou por todo o processo, ele designou um profeta para cuidar de Pilatos, né? Uhum. Você entendeu? Então, assim, olha, ele cuidou e cuida até hoje de uma forma geral, independente daquilo que a gente acredita ou não. Como eu digo sempre, eu não acredito em Deus, então eu não acredito em Jesus, então eu posso fazer o que eu quiser. Não. A gente até pode fazer, e eles vão respeitar isto, mas a gente vai pagar por isto. Né? Então, assim, não é porque eu acredito, eu deixo de acreditar que eu vou fazer o que eu quero. E ainda tem Né? uma fala do Haroldo que ele comenta, Newton, que mostrou para a gente as leis da física que nós estudamos na escola, ele pode ser considerado um sacerdote, porque as leis da física não são diferentes das leis morais, das leis que a gente discute aqui dentro de um contexto religioso. É a mesma lei de Deus. Então, não importa se o cientista acredita ou não em Deus, ele está trabalhando para melhorar as questões da humanidade, então ele está trabalhando para Deus. Isso é lindo. Exato, exatamente, né? E aí, falando em lei, quando Jesus fala lá no Evangelho sobre que tem nesse capítulo tem, né, que ele fala sobre os profetas, a lei e os profetas. Quando ele fala de lei, eles lá no Evangelho, nessa passagem, ele está se referindo ao 5º livro do Pentateuco mosaico, que é lá do povo hebreu, que falava sobre as leis divinas, que são imutáveis, ok? E quando ele fala dos profetas, ele está se referindo aos profetas antigos mesmo. Isaías, Jeremias e tá, né? Então, assim, na verdade, ele respeitava e respeita esses profetas. Por Até isso ele para faz questão completar, né? Aqui, para quem não leu o capítulo, para quem ainda não teve a oportunidade de ler o capítulo, mas leiam, tem aqui, Kardec trouxe uma fala do profeta Isaías totalmente dentro desse contexto aqui, já se referindo às pessoas que falavam em nome de Deus, mas os atos não correspondiam às palavras, né? Eram enganadores, já naquela época, Velho Testamento. Exato. Então, lá no Velho Testamento, lá na época de Jesus e antes de Jesus, também existiam os falsos profetas. E aí, assim, a maior questionamento que eu me fiz nesse estudo, como reconhecer os profetas, E os né? E falsos? aí, assim, como reconhecer esses falsos profetas? E a dica que Kardec dá e o Evangelho dá é assim, reconhece-se a árvore pelo seu fruto. Então, que se esse profeta está profetando alguma coisa, se ele está colocando alguma coisa, a gente tem que olhar as atitudes, as ações, o comportamento. Ele tem comportamento apropriado? Ele tem caridade para o seu próximo? Ele está gerando bons frutos? Esse é um profeta. Agora, se do contrário, ele faz coisas que são para si, para alguns poucos amigos, a gente tem que botar nossa orelha em sobreaviso. Pode comentar, Lívia. Pensei aqui, né? O exemplo de Cristo foi tão impactante que é o que se diz. Por isso que a era da humanidade foi dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Porque até hoje nós estudamos a vida dessa criatura divina que encarnou aqui, porque em cada ponto ele demonstra extrema sabedoria e extremo amor em uma perfeita comunhão. Então, por isso o impacto tão grande, não foi pela palavra, foi principalmente pelos atos, né? Porque tem até um exemplo, não lembro onde eu ouvi, se foi em alguma palestra do Haroldo, alguma coisa dele se referindo a algum momento, depois da desencarnação de Cristo, que os discípulos, né, estavam andando e aí apareceu, né, um andarilho conversando com ele e era Jesus. E ficou por horas na caminhada conversando com os discípulos e eles não o reconheceram. Quando é que eles identificaram que era o Cristo? Na mesa. No momento da alimentação, onde ele repartiu e alimentou todo mundo antes dele comer. Ou seja, a atitude foi o que os fizeram reconhecer a presença do Cristo entre eles, né? E aí eu queria fazer uma comparaçãozinha com um grande exemplo que nós temos aqui de missionário com M maiúsculo, que não é Cristo, que é Chico.
Muitas vezes as pessoas se referem, né, ao Chico como pessoas, às vezes, de outras religiões, onde o preconceito ainda domina, Chico como um transmissor de, por exemplo, palavras do demônio, né? Que não é uma coisa boa, que não é uma coisa verdadeira. E meu marido tem um comentário que eu acho muito interessante. Ele fala assim, independentemente de ser mediunidade ou não, de você acreditar de que forma veio essas informações, faz assim, pega qualquer um dos 400 e poucos livros que ele deixou, que são os frutos, né? Podemos considerar de frutos, e Sim, com certeza. e procura alguma coisa que faça você ser uma pessoa pior, ou que faça tomar uma decisão que vai em desacordo do que você já acredita dentro do seu contexto de ética, dentro da sua religião. Então, assim, se o fruto é perfeito, perfeito, vamos dizer assim, o perfeito com P minúsculo, né? Se o fruto é de alta qualidade moral, como é que a essência pode ser ruim? Então, como é que o espiritismo pode ser algo condenável se ele só indica caminhos para nós nos tornarmos pessoas melhores? Só para dar um exemplo mais próximo, né, da gente aqui, do que é essa árvore e o fruto? Exato, exatamente, né? No Evangelho tem lá uma frase de Erasto que diz assim, que é preferível a gente negar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Como a gente vai saber? É passando pelo crivo da razão. Ah, eu vou saber na hora? Não. Pode levar dias, pode levar semanas, mas que a gente pense sobre elas, né? E aí diz assim, ó, que não são os fenômenos que demonstram profeta, visto que hoje se buscam muitos fenômenos, mas é a caridade que faz um profeta. Então, e essa caridade não que significa ser só caridade material, né? Ele pode ser uma caridade moral, uma caridade de ouvir, enfim, há várias maneiras de se fazer a caridade, né? E Kardec ainda diz assim, ó, que conhece-se o profeta, conhece-se a árvore pelos frutos. Então, a boca fala o que está cheio o coração. Então, a gente precisa pensar. Então, toda vez que a gente colocar aqui, eu vou seguir um profeta, o fulano de tal é um profeta, vamos prestar atenção no que ele diz, né? Porque um profeta mesmo, a gente tem que adivinhar. E o falso profeta, ele se intitula como sendo enviado de Deus. E ele faz muito alarde de tudo que ele faz. O marketing, né? Precisa de marketing. Pois é. Enquanto Jesus fala, por que me chamais bom? Bom é o Pai que está no céu, não eu. Nossa, peraí que eu queria comentar o negócio que você falou lá. Nossa, deixa eu lembrar. Primeiro do Erasto, né? Que é preferível nós negarmos 10 verdades a aceitar uma mentira. Porque uma simples mentira pode descambar o caminho de uma sociedade. Esse é o ponto, é por isso que ele é tão criterioso nisso, né? E aí eu estava pensando aqui, assim que você falou isso, que você comentou mais alguma coisa na sequência, me veio na mente. Lembrei que você falou assim, pode levar dias, pode levar semanas. Eu diria sim. Pode levar décadas e pode levar encarnações. E uma coisa importante para o nosso aprendizado, eu acho que mantenhamos a nossa mente aberta. Mantenhamos a nossa humildade para reconhecer quando percebermos que nós estamos trilhando um caminho que nós repensamos e não é o melhor. Inclusive nas nossas decisões, acho que a gente pode envolver isso para tudo na nossa vida, né? Então, assim, mantenhamos a humildade nos nossos corações, nas nossas atitudes, para poder reconhecer quando um caminho precisa ser refeito, quando a gente precisa dar ré e pegar o outro caminho, por reconhecer que não estamos, de repente, com a verdade, né? Até isso de verdade é muito complicado. E o que você comentou também, que o fenômeno não é o principal. Gente, aí vem o ponto que metade do capítulo aqui também fala, né? Que esses falsos cristos e falsos profetas, a gente tem que saber que eles existem na espiritualidade também. E o Haroldo comenta, até esqueci qual é a palestra, não sei se é a palestra sobre o livro A Caminho da Luz. Nossa, acho que são 2 ou 3 palestras magníficas que o Haroldo fala muito sobre isso. E tem um ponto muito importante, que é um registro que tem nos estudos de Kardec, né? Pergunte às pedras e as pedras responderão.
Qual é a ideia por trás disso? Os espíritos sempre vão falar. Quanto mais ignorantes, mais eles vão querer se pronunciar. É igual a gente aqui na Terra. Quantas vezes a gente não sabe sobre um assunto e a gente inventa um contexto só para a gente poder manifestar nossa opinião, ao invés de dizermos, não sei. Então, os espíritos, quanto mais inferiores, mais eles são incapazes de dizer não sei. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa transmissão de informações. E aí, sobre os fenômenos, o fato de haver mediunidade não significa aspecto moral evoluído. Então, se tem um médium que faz pintura mediúnica, aquela manifestação física não diz nada sobre o aspecto moral dessa criatura, desse médium. A mediunidade é, assim como a inteligência, um caractere humano, uma característica nossa, que pode ou não se manifestar em maior ou menor grau, mas que não tem relação com o nosso proceder. Por isso que nós dizemos tanto mediunidade com Jesus. O que é a mediunidade com Jesus? É a mediunidade aliada ao melhor caminho que a gente encontrar de moralidade e de conhecimento também. Que a gente precisa de informação, que espírito puro não é bobinho. Espírito puro não é desconhecido não, como é que fala? Ele não é desinformado, não. Pelo contrário, ele é extremamente inteligente e, ao mesmo tempo, extremamente bondoso. Então, só para já esclarecer aí esse ponto tão importante, porque, assim, vem as mensagens, né? Mensagens mediúnicas, a gente fica tão preocupado com o nome de quem assina. Sabe o que eu gosto? Eu não quero nem ler o nome de quem assinou. Deixa eu ler e ver se a essência da mensagem está reproduzindo um fruto positivo. E aí não interessa o nome, a gente sabe se deve levar aquilo em consideração ou não. Ou como Paulo Sim. diz, né? Lê de tudo, retende o bem. Exato, exatamente. E você falou de inteligência, né? E a inteligência ela é muito válida, desde que seja para gerar bons frutos para a coletividade. E tem uma coisa aqui que eu achei muito interessante, que é assim, ó, a semente, ela é o início de um processo. Então, quando a gente pega uma semente de laranja, naquela sementinha tão pequena, ela é capaz de se transformar e de gerar uma árvore frondosa e que dão frutos maravilhosos, né? E então nós na vida, né, a gente tem que ser como a semente. E a gente tem essa essência em nós. Nós temos isso guardado, né? E a gente então precisa silenciar para que a gente se transforme para poder no futuro ajudar. Então a gente tem que estudar, pesquisar, ler bastante, selecionar, ser criterioso nas mensagens, né? Para que a gente possa. Jesus falou, né? Brilhe vossa luz, porque está aqui dentro da gente. Isso. Para que a gente possa realmente fazer ajuda, né? Aí tem aqui uma coisa que eu gostaria de dividir com vocês, que é assim, ó. Nenhum agricultor planta uma roça de café para admirar as folhas. Ele espera ansiosamente pelo melhor fruto de café. E aí, Deus espera de nós, porque ele plantou esse fruto em nós. Ele plantou essa semente. E Deus espera que um dia a gente também possa gerar esses bons frutos através das nossas atitudes, né? Aí vem assim, ó, no livro Renúncia, Emmanuel diz que a mensagem do Evangelho ela deve ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Então, veja, são 4 situações, né? Que a gente tem que... não adianta a gente só conhecer o Evangelho, conhecer por conhecer. A gente vai aprender à medida que a gente tem ações sobre aquilo que nós aprendemos do Evangelho. E se nós precisamos dessa atitude de fazer essa semente frutificar, imagina aquele que se diz líder, aquele que se diz profeta, aquele que diz que está representando a divindade. A responsabilidade como instrutor que você colocou, instrutor de almas, né? Como instrutor de almas, é muito maior.
Por isso que não basta que ele fale do evangelho, é preciso que a gente enxergue nele a vivência. E claro, né, Exato. gente, tomar cuidado com o julgamento, né? Porque, lembrando, Jesus é o único espírito que não tinha nenhuma possibilidade de falhar quando encarnou, porque ele era puro, já tinha atingido o máximo degrau do que nós conhecemos como evolução. A Polônia citou o livro Renúncia. O livro Renúncia é um enorme exemplo de como é que espíritos muito evoluídos, porém não puros, ainda podem falhar quando reencarnam. Porque foi o que foi dito ao Alcione: ó, você está indo lá para a Terra, você vai vivenciar, você ainda não é espírito puro. Apesar de você estar aqui numa esfera elevada, você vai vivenciar lá todos os desafios de estar encarnado. Então, preste atenção se é isso que você quer mesmo, porque você pode cair. Jesus não. Jesus, como espírito máximo, não cai. Profetas e missionários podem, e já aconteceu muito, de tropeçarem em suas missões. E Com aí, certeza. claro, não cabe a nós julgar, mas a gente pega a parte que interessa e deixa de lado o que não nos importa. Exato. Exatamente, é isso mesmo. Só para completar essa questão da inteligência, aqui, ó, Emmanuel diz assim, que o homem que apenas sabe, ele é como uma placa no deserto. Aponta-se o caminho, mas o viajante morrerá de sede. Aquele que apenas ama é como um oásis. Ele descedenta ou sedente, né, de sede, mas a criatura, o viajante, se perde no rumo. Então, para se completar, para ser completo, é aquele que instrui e acolhe, que foi o que Jesus fez, né? E é o exemplo para a gente. Então, que a gente possa, né, instruir e auxiliar. Lógico que na medida das nossas possibilidades, né? Ou, como nós dizemos, missionários com M minúsculo. Somos missionários com M minúsculo. Exato, tá? Aqui tem uma coisa que eu achei importante, Lívia, que ele diz assim, ó, que depois da morte de Jesus, lá para os anos 300, que era o século IV, isso de acordo com o grupo da FEB TV, tá? Eu não me aprofundei muito nisso. Que o homem espiritual, ele estacionou. Espiritual. Então, nós temos dois tipos. Tem o homem material e o homem espiritual. Então, o homem espiritual, ele estacionou. E isso na civilização ocidental. Ele não chegou a se cristianizar até os dias de hoje. Então, espiritualmente, a gente evoluiu muito. Imagina, nós estamos aqui materialmente, falando... né? Materialmente, você falou espiritualmente. É verdade. Desculpa. Materialmente, a gente evoluiu muito. Muito. Nós estamos aqui utilizando um recurso que quem imaginava que isso existiria? Né? Há 15 anos atrás, imagina? Na sua adolescência, você imaginou que isso seria possível? Só se eu imaginasse, né? Então, por meio da descrição do André Luiz, né? Quando ele falava lá no nosso lar, que tem a prece que todo mundo acompanha, e por vir você vê em outro lugar, só quem imaginava algo, como nos filmes, né? Agora, assim, dentro das nossas casas, desafiador. Exatamente. Agora, o que a gente precisa fazer é pegar este homem que está aqui embaixo, né? Espiritualmente falando, e a gente ir subindo até chegar, nivelar e equilibrar a nossa inteligência material. Aí o planeta... Essa fala faz muito sentido do pessoal da FEB TV, porque, gente, o que muitos perguntam, né? Muitos perguntam, cadê aqueles cristãos que iam para as feras cantando hino de louvor a Deus, com aquela confiança? A gente teve épocas muito tristes da humanidade, que a gente pensa assim, que humanidadezinha. E hoje a gente olha para trás e acha loucura o fato de ter tido escravidão há cerca de 100 anos. É muito pouco tempo, gente. Então, assim, hoje nós não precisamos mais sermos mortos por leões em circos, mas nós temos outros leões, principalmente internos, com os quais nós temos que
combater, mas eu não gosto dessa enfrentar, né? Porque combater remete a confronto violento, agressividade. Né? É agressividade. Então, que nós temos que enfrentar leões internos, leões de convivência em sociedade, que precisamos da nossa espiritualidade para que a nossa espiritualidade se acenda, cresça, para que a gente possa efetivamente continuar essa nossa evolução e fazer esse equilíbrio do homem material com o homem espiritualizado. Verdade. Olha, naquela época, Paulo, né? Ele tem uma fala assim, ó, que a gente precisa deixar de ser mensageiro para ser mensagem. Já naquele tempo, Paulo nos alertava sobre isso. E o que é o mensageiro? O mensageiro é aquele que lê, que estuda, que pesquisa, que instrui. E a mensagem é aquele que às vezes ensina, mesmo quando está em silêncio. Então, se a gente pegar aqui mais recente, né, Chico? Quantas vezes Chico se calou e mesmo assim as pessoas não tinham coragem de afrontar devido à moral que ele tinha, né? Devido à moralidade dele. Quanto ele ensinou em silêncio. E uma frase de um grande pensador, que eu não tenho certeza, mas acho que é do Francisco de Assis, mas não tenho certeza. Ide e pregai. Se necessário, use palavras. É um ensinamento danado para a gente. Exatamente. Então, ele diz assim, né, que mesmo quando está em silêncio, mediante a sua postura, ele educa. A pessoa não tem coragem, né, de fazer alguma coisa. E ele, além de educar, ele ensina com a sua postura. E aí é muito fácil da gente pegar, vamos supor, eu estou com meu filho andando na rua, e eu falo para ele, olha, filho, você não pode, a gente tem que cuidar do planeta, a gente tem que preservar a natureza, e aí eu jogo o papel no chão. E aí, nesse simples ato, e criança, eles observam tudo, né? Então, nesse simples fato, eu já deixei de ser atuante mediante aquilo que eu fiz, do que eu falei. E ele diz que o falso profeta não tem essa postura. Então, quando eu tomo a atitude de jogar o papel no chão, eu estou sendo um falso profeta. Eu não estou zelando por aquilo que eu prego. Ok? E o homem tem que passar por transformação para que a gente possa gerar uma árvore frondosa e com bons frutos, assim como a semente, né? Você já imaginou a semente, quanta transformação ela passa para gerar uma árvore? E muitas vezes transformações dolorosas. É isso, Lívia. É isso. Como mensagem final, eu só queria compartilhar algumas reflexões que eu estava pensando, de nós trazermos esse contexto, né, de falsos profetas para o nosso momento atual, porque nós nos espelhamos em tantas pessoas, né? Nós seguimos tantas pessoas no Instagram, por exemplo, né? Temos tantos amigos no Facebook, e hoje o nome influenciador digital é tão forte, né? Que tomemos cuidado com quem são as lideranças que nós estamos elegendo para nos influenciar nas nossas ações da sociedade. Que a gente tome cuidado com isso, porque tem a ver com o evangelho. Com certeza, absoluta, absoluta, né? Então, a internet que chegou, né? Quer dizer, esse material, Deus permite que esse material também venha para auxiliar o homem. Nossa, senão, né? Não seria, não teríamos essa reunião e esse compartilhamento no YouTube. Exatamente. Então, isto também são frutos de Deus, né? Essa questão. E mesmo o homem inteligente que ele traz essas questões, ele também é fruto de Deus, né? Ele é fruto. Jesus permite que essas coisas ocorram, né? Porque senão, porque assim a medicina está aí para nos salvar e Deus nos trouxe essa oportunidade. Então a gente precisa utilizar-se dela. Porém, a gente precisa ter passar pelo crivo da razão sempre. Exatamente. Então seguir aqui ou ali, que a gente passa sempre pelo crivo da razão. É isso, gente. É isso.
que a gente tenha um ano maravilhoso. Que assim seja. Beijo a todos.